Olá a todos, sejam bem-vindos novamente ao Drone Physics, né? Na aula de hoje eu vou falar sobre o papel de V0, né? Aquela constante integração do cálculo do potencial eletrostático. Eu ia chamar de determinação de V0, né? Mas por que eu mudei de ideia? Porque, rigorosamente falando, V0 pode assumir qualquer valor. Qualquer valor. Você quer chamar de V0 igual a 1 milhão? Pode. Quer chamar de V0 igual a π sobre 2? Pode. Quer chamar de V0 de menos 1? Pode também. O que você precisa ter? Você precisa ter coerência, tá? Coerência no que você chama o valor de V0. Por que isso, né? Qual que é o segredo do V0? O V0 ele é introduzido porque o potencial eletrostático não pode, nunca, em hipótese nenhuma, jamais ser descontínuo. Ele deve ser sempre contínuo, uma função contínua, aquela que você pega uma caneta e desenha, né, no gráfico lá, x por y, sua mão nunca pode deixar ali, né, a linha. Então, o potencial eletrostático, V de R, deve sempre ser contínuo. Então, V0 é introduzido a fim de manter a continuidade. Então, se você introduz um V0 qualquer, mas você garante a continuidade do potencial, então o resultado está correto, o resultado é válido, tá? Para não ter tanta ambiguidade assim, convenciona-se duas coisas. Convenciona-se que V0 seja 0 sempre que não tiver fronteira, for uma região sem fronteira, sem contorno, né? Uma função em que você pode ir até o infinito, né? E V0 geralmente é diferente de zero quando existem fronteiras ou existem contornos, tá? Os detalhes disso a gente vai ver agora nessa aula, tá? O que significa contorno, fronteira e tal. Vamos só escrever umas coisinhas aí, tá? Então coloca assim. V0, vírgula, a princípio, pode assumir qualquer valor, tá? Então, a princípio pode assumir qualquer valor, tá? Seu papel é fundamental a fim de que o potencial eletrostático seja sempre contínuo, tá? Então, o papel do V0 é esse, garantir que o potencial eletrostático, né? O que é o potencial eletrostático? É o V de R, né? É a função que depende da posição. Seja sempre contínuo, tá? Então, se o potencial for contínuo, o V0 pode assumir qualquer valor, desde que garanta isso, né? Vou fazer um paralelo aqui rapidão com o campo elétrico, né? Então, o campo elétrico não é contínuo, não precisa ser contínuo, né? Por quê? O que as linhas de força dizem, né, nas aulas lá sobre linha de forças? Ele é contínuo, exceto na onde? Na presença de fontes e sumidouros, ou seja, na presença de cargas positivas e negativas. Quando há cargas ali, isso pode causar uma descontinuidade do campo elétrico. Mas no potencial isso não pode acontecer, tá? Então vamos colocar isso aí, né? Então, num paralelo, né, podemos reconhecer que o campo elétrico né, não é necessariamente contínuo, né? Porque o campo elétrico ele pode apresentar descontinuidades, né, na presença de fontes ou sumidouros, né? Lembra do cálculo do campo elétrico de uma casca esférica? Como é que era o campo elétrico da casca esférica, né? O campo elétrico da casca esférica, ele era assim, ele era zero dentro da casca, né? Ou seja, até nesse ponto aqui, onde R pequeno é igual a R grande, e depois ele caía, né? Com 1 sobre R2, né? Do lado de fora ele tinha aquela fórmula clássica, né? Q sobre 4π ε0 R chapéu sobre R ao quadrado. Então, isso aqui é a minha descontinuidade do campo, né? Ele dá um pulo de 0 até esse valor aqui, né? Então, isso aqui é um gap, né? Um delta, né? Então, isso é uma descontinuidade.
Outro exemplo clássico também, né? O plano infinito. Lembra do plano infinito? Qual que é o campo do plano infinito? Ele vale sigma sobre 2π 0, né? Na direção z, se tiver em cima. Se tiver embaixo, é menos, né? Então também tem uma descontinuidade, né? Por quê? Porque aqui ele vale mais sigma sobre 2ε0. E embaixo ele vale menos sigma sobre 2ε0, né? Então, se você tirar esse desse, né? Então você tem um delta de 2 vezes sigma sobre 2ε0. Esse é o seu delta, né? Mas note que nos dois casos, né? Nos dois casos aqui é a casca esférica. Nos dois casos aqui, a descontinuidade dá sempre na presença das cargas, né? Ou seja, a descontinuidade que acontece justamente quando chega na casca esférica e aqui acontece justamente quando chega no plano. Então, está de acordo com as linhas de força que eu discuti, né? O campo, ele não apresenta descontinuidades, exceto no quê? Nas fontes e sumidouros. Então, acontece aqui, acontece aqui. Porém, nunca acontece no potencial eletrostático. Esses deltas não podem existir no potencial eletrostático, tá? Então, como que eu defino os V0s, né? Então, vamos colocar assim. V0, né? Convenciona-se, vamos colocar assim, convenciona-se. Isso é só uma convenção, não é necessário fazer, você pode não seguir, mas você tem que sempre manter o potencial contínuo. Então, convenciona-se que V0 seja nulo se a região não possui contorno ou fronteira, né? E não nulo se possui contorno, impondo-se, né? Vamos até botar aqui em letra maiúscula, você impondo, você coloca lá assim, ó, pá! Impondo-se a continuidade do potencial, tá? Então funciona assim: se você não tem contorno, não tem fronteira, V0 é zero. Se você tem, V0 é diferente de zero, tal que o potencial seja sempre contínuo, tá? O que eu quero dizer com isso, né? Pensa aqui, por exemplo, na minha casca, né? Então, na minha casca esférica, tem uma carga sigma nela, uma carga total Q, tem duas regiões bem diferentes, dentro e fora. Concordam? Dentro da casca e fora da casca. Fora da casca é uma região sem contorno. Por quê? Porque eu posso ir até o mais infinito no R, né? R não pode ser negativo, né? Lembra que R, né, é módulo de R ao quadrado, né? Na raiz, né? Então, esse valor nunca pode ser negativo. Então, eu posso ir até o infinito, né? Então, partindo aqui da casquinha que tem raio R grande até o infinito, nada mais, nada me segura, né? Então, essa é uma região sem contorno, ou sem fronteira. Porém, do lado de dentro, eu não posso fazer isso. Quando eu estou aqui do lado de dentro, eu só posso ir até uma certa distância máxima, que é R pequeno igual a R grande. Quando eu chego na parte R grande, eu bato na casca esférica. Então, é uma região com contorno, ou fronteira, né? Eu só vou andando, chego no limite. Então, aqui dentro vai ter um V0, e aqui fora vai ter um V0 igual a zero. Entenderam? Tá? Então, é isso. E quanto que vale o V0 dentro da casca? Ora, o V0 dentro da casca é tal que eu determino ele para impor, ó, impondo-se. Então, eu imponho que ele assuma um valor que me permita que o potencial seja contínuo, tá? E como é que eu faço isso? Eu faço o limite do V de R quando o meu... Opa, esse não. Meu limite do V de R quando o meu R tende à região de fronteira por dentro, né? Então, vou chamar de D aqui. Então, por dentro,
tem que ser igual ao meu limite quando o V de R tende a região de fronteira por fora. Ou seja, vou calcular o V de R do lado de fora, dá um valor, do lado de dentro dá outro valor. Depois eu ponho um limite. Pego esse valor que deu do lado de fora, faço R pequeno tender a R grande. Então, R pequeno tendendo a R grande do lado de fora. Pego o valor que eu calculei aqui dentro, faço R pequeno tender a R grande do lado de dentro. E eles têm que ser iguais, tá? Então, é assim que determina o V0. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo da própria casca esférica. Então, seja uma casca esférica de carga Q. Vou começar o mais simples. Depois eu vou fazer um cilindro maciço, que é mais difícil. Então, vou fazer assim, exemplo. Seja uma uma casca esférica, raio R, carga Q, determine o potencial em todo o espaço. Tá? Então, vamos determinar o potencial em todo o espaço. Então, vamos lá. Vou determinar da seguinte forma. V é igual a menos a integral de E dr, mais o V0. Né? E quanto que vale o V? O V não. Quanto que vale o E? O campo elétrico. A gente já viu. Esse campo elétrico vale 0 para 0 menor que R grande. E vale Q sobre 4πε0 R chapéu sobre R ao quadrado para quando? R maior do que R grande. Tá? Então tem esses valores. Então, quanto que vai valer o V do lado de dentro? O V do lado de dentro é menos a integral de 0 dr mais V0, que é simplesmente V0, né? Certo? Porque a integral de 0 é 0. Né? E quanto que vale o V de fora? O V de fora vale menos a integral de quê? Disso aqui. Q sobre 4πε0 R' quadrado. R' não, R chapéu ao quadrado. Em produto interno com dr mais V0. Só que do lado de fora é uma região sem fronteira. Né? Lembra que eu posso ser até o infinito. Então esse V0 é 0. Né? Então sobra só essa integral aqui. Quanto que dá isso aqui? Dá esse produto interno de esse R chapéu tem a mesma direção desse R, né? Porque é tudo vetor posição. Então esse cosseno sempre dá 1. Então dá uma integral de 1 sobre R2. A integral de 1 sobre R2 é menos 1 sobre R. Então o V de fora vale Q sobre 4πε0, 1 sobre R. Tá? Então esse é o V de fora. Então o V de fora vale isso. E o V de dentro vale simplesmente V0. Tá aí. Minhas duas condições. V de fora, V de dentro. Agora eu faço o quê? Eu faço que esse potencial de fora seja igual a esse potencial de dentro. Onde? Na fronteira. Ou seja, quando R pequeno for exatamente igual a R grande. Tá? Então, vamos lá. Limite quando R pequeno tende a R grande do V de dentro, do V0. Quanto que é isso aqui? Isso é simplesmente V0. V0 é constante, né? Então, não faz diferença o valor de R aqui. Né? Então, isso aqui é simplesmente dá V0. Depois eu ponho limite quando R tende a R grande do que? Da parte de fora, que vale Q sobre 4πε0, 1 sobre R pequeno. E quanto que dá isso aqui? Só substituir o R pequeno pelo R grande. Q sobre 4πε0, 1 sobre R grande. E agora eu igualo os dois. Né? Igualando os dois aqui, já deu para perceber que eu acho o valor de V0. V0 é Q sobre 4πε0, 1 sobre R. Tá? Então, eu tenho lá o V de dentro e o V de fora agora. Logo, meu V de dentro vale Q sobre 4πε0, 1 sobre R grande.
E o meu V de dentro vale Q sobre 4πε0, 1 sobre R pequeno. Tá? Muita diferença entre R grande e R pequeno. R grande é o raio da esfera, é uma constante. Isso aqui tudo é constante. R pequeno é variável. Então aqui é uma constante, aqui é uma variável. Como é que fica o gráfico disso? Né? Vou botar aqui. Aqui é o ponto R pequeno igual a R grande, né? Então, ele vale uma constante, que vale Q sobre 4πε0, 1 sobre R grande. Então, é uma linha reta, não inclinada, horizontal, que vale Q sobre 4πε0, 1 sobre R. Isso aqui é um valor, você dá o valor de R que você quiser, e a da carga que você quiser. E depois, isso aqui, lembra que isso aqui é em função de R pequeno. R pequeno é uma variável, então ele cai com o inverso da distância. Então, ele cai assim, ó. No limite, quando R vai infinito, ele vai a zero. Então, tá aí o gráfico V por R. Tá? Note que esse potencial ele é contínuo em todo o espaço. Tá vendo? Ele é contínuo, não tem descontinuidades. Tá? Por que não? Porque eu impondo-se que ele seja contínuo. Tá? E por que o potencial não pode ser descontínuo? Porque se ele fosse descontínuo, né, lembra-se que o campo ele é uma derivada, né? Ele é o gradiente do potencial, com sinal negativo, mas sinal não importa muito. Com o potencial, o campo é uma derivada do potencial. Se ele fosse descontínuo, daria uma derivada infinita, né? Daria uma inclinação infinita. Inclinações infinitas implicariam em forças infinitas e energias infinitas, então não pode, tá? Então é por isso, né? Então, o potencial precisa ser contínuo para que o campo sempre assuma valores finitos, tá? Porque o potencial, né? Lembra-se que é menos o gradiente de V, que isso é mais ou menos um ΔV sobre ΔR, né? Então, se isso aqui der uma coisa muito grande, está dando um campo muito grande, né? Então, se tiver um pulo muito grande, então está dando um campo infinito. Você multiplica pela carga da força infinita, da energia infinita, tudo infinito. Então não pode, tá? Então, se eu perguntar na prova, por que o campo precisa ser contínuo? Ora, ele precisa ser contínuo para que o campo elétrico seja sempre finito. Ponto. Só isso. Belezinha? Vamos fazer um exemplo mais complicadinho, então, que esse foi muito facinho. Né? Vamos fazer um cilindro, seja um cilindro maciço de raio R, distribuição uniforme. E aí calcular o potencial em todo o espaço. Então, coloca aí. Então, segundo. Seja... Opa. Cadê? Sumiu. Aqui. Seja um cilindro de raio R e densidade de carga uniforme. Calcular o potencial em todo o espaço, tá? Então é isso aqui, ó. Então eu vou desenhar aqui. Então aqui está meu cilindro, ele tem raio R, ele é infinito, né? Para usar a lei de Gauss, né? E ele é maciço, né? Então de 0 até R grande tem carga aqui tudo, tá? Então tem duas regiões, fora e dentro. Como é que eu calculo então o campo fora e o campo dentro? Primeiro tem que calcular o campo elétrico E depois usar que o V é menos a integral de E dr, tá? Então, vamos usar uma gaussiana primeiro para o lado de fora, tá? Então, tá aqui a minha gaussiana. Então, esse é o raio R dela. E usar aqui o fluxo através de uma superfície fechada igual a carga englobada sobre ε0, né? Então, a minha superfície gaussiana naturalmente tem que ser um cilindro, né?
onde a tampa do cilindro e o fundo do cilindro não contribuem. Por que não contribuem? Porque enquanto o campo está nessa direção, o campo, a normal aqui está para baixo, a normal aqui está para cima. Então, esses lados dão 90 graus. O único lado que não dá 90 graus e dá 0 graus, na verdade, é aqui. Né? Então, só o lado do cilindro vai contribuir. Qual que é a área do lado do cilindro? 2πr vezes L vezes E é igual carga englobada. Quantas de carga eu estou englobando? Então, lembre sempre que Q é igual a integral de ρdV. Né? Então, a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a R grande, né? E a integral de 0 a L. Né? Então, do que? Do ρ, 0, é uniforme, né? Então, uma constante. Coordenadas cilíndricas tem que botar o jacobiano, R', dz, dφ, dr, tá? Sobre ε0. Então, é assim que eu vou calcular o I. Quanto que vai dar esse I? Deixa eu botar aqui, 2πrl E é igual a ρ, 0, que é constante, sai para fora, ε0 é constante, sai para fora. Integral de 0 a L em Z é simplesmente L. Integral de 0 a 2π em φ é simplesmente 2π. E a integral de 0 a R grande do R' é R grande ao quadrado sobre 2. Tá? Então, dá isso aqui. O que eu posso cortar aqui? Posso cortar esse L e posso cortar o 2π. Tá? Então, eu tenho o valor de E lá de fora. Quantos que deu o meu E lá de fora? E é igual a ρ R2 sobre 2ε0. Passa esse 1 sobre R dividindo. 1 sobre R. E a direção é radial. Tá aí. Achei o meu campo elétrico. Do lado de fora. Nota aqui. Fora. E quanto que vai dar o meu campo elétrico do lado de dentro? Vamos achar o campo elétrico lá de dentro. Usar a lei de Gauss de novo. Qual que é a diferença agora? Agora, eu vou desenhar aqui embaixo de novo. Agora, eu vou fazer uma gaussiana menor do que o raio total do cilindro, né? Porque é lá de dentro. Então, aqui está o meu cilindro. Tá? Então, vou fazer uma gaussiana menor. Tá? Aqui minha gaussiana que é menor. Vamos fazer aqui embaixo, né? Para ficar bem claro. Tá? Então, de novo, usa a lei de Gauss. Integral de E interno N ds é igual a carga englobada. Vamos botar já direto. Qual é a carga englobada? Integral de ρ, integral tripla, né? De ρ0, jacobiano, dz, dφ, dr, sobre ε0. Tá aí. Então, né, esse cilindro, apesar de ser menor aqui, né, ele tem a mesma coisa, né, é só o lado dele que importa. Então, aqui vale 2πrl, que é a área do lado do cilindro, vezes Z é igual a... Quais são os limites de integração aqui? Ora, no Z vai valer de 0 a L. No φ vai valer de 0 a 2π. Né? Mas como eu quero só a carga englobada, então eu estou englobando a carga só nessa parte aqui, ó. E essa parte aqui vai de 0 até o mesmo raio da gaussiana, tá vendo? Então, aqui vai de 0 a R pequeno, tá? Porque eu só estou englobando essa parte, é só a carga englobada que importa, tá? Então, só vai mudar isso aqui, tá? Então, quando eu calculo lá de dentro, vai de 0 a R pequeno. E quantos que dá isso aí, então? Então, vai aparecer um 2π, vai aparecer um L, esse ρ0 sobre ε0 sai, integral de R', dr' de 0 a R pequeno é R pequeno ao quadrado sobre 2, tá?
Então dá isso aí. Então agora, o que eu posso cortar? Ora, eu posso cortar esse 2π, e eu posso cortar esse L, e eu também posso cortar esse R pequeno do lado esquerdo com o R pequeno ao quadrado do lado direito, tá? Porque eles são o mesmo. Por quê? Porque do lado esquerdo é sempre R pequeno, que é sempre a gaussiana. E do lado direito, eu só englobei uma parte que vai até ele, né? Então, coincidiu aqui que eu englobei só até o raio da gaussiana. Então, corta ele aqui. Sobra só um R, tá? Então, acabou o meu coisa. Ó. Então, quando você deu meu E aqui, meu E simplesmente deu ρ sobre 2ε0 R vezes R chapéu. Então, note que eu tenho dois comportamentos muito diferentes. Do lado de dentro, o meu campo cresce com R. Isso aqui é dentro, né? Bota aí dentro. Já do lado de fora, né? Ele cai com 1 sobre R, porque o R ao quadrado grande, ele é uma constante. Tá? A única variável aqui é o R pequeno. Então tá aí. Vamos agora achar o campo, o potencial V do lado de fora, achar o potencial V do lado de dentro e igualar os dois na fronteira, tá? Então vamos fazer isso. Então quando você vai ler o V de fora? O V de fora vale menos a integral de ρ R grande ao quadrado sobre 2ε0, 1 sobre R pequeno, né? R chapéu dr. E não tem mais V0, né? Porque lembra que na região sem fronteira, lá de fora não tem fronteira. Então, o V0 não contribui. Tá? Então, quanto que dá isso aqui? Né? Então, isso aqui é um produto interno de R com R. Né? R com R só pode dar o mesmo ângulo, né? Que é o mesmo vetor. Então, a integral de 1 sobre R é simplesmente ln. Né? Então, isso aqui dá menos ρ R ao quadrado sobre 2ε0 ln do R. Tá? Então, é isso aqui. E do lado de dentro? V de dentro é menos a integral de ρ sobre 2ε0 R, porque ele cresce com a distância, né? Vezes R chapéu dr, mais V0. Aqui tem o V0, porque é uma região com fronteira, né? Lá de dentro você foi andando, chega uma parte que acabou o cilindro, né? Então aqui é uma região dentro da fronteira. Né? Então isso aqui vai dar o quê? Essa integral vai dar um R ao quadrado sobre 2, certo? Então, o meu V de dentro vai dar menos ρ R pequeno ao quadrado sobre 4ε0, que já tem um 2 aqui, né? Mais V0, tá? Então, tá aqui o meu V de dentro. E agora eu faço o quê? Eu igualo o V de dentro ao V de fora. Diminuir aqui. Tá? Então, faço esse ser igual quando? Na fronteira, ou seja, quando o R pequeno for igual ao R grande. Eles devem ser iguais. Então, o limite, quando R tende a R grande, do V de dentro, quanto que vale o V de dentro mesmo? Menos ρ R2 sobre 2ε0 ln. Então, de menos ρ R2, 2ε0 ln de R vale quanto? Vale simplesmente menos ρ R2 sobre 2ε0 ln de R grande. E isso deve ser igual ao quê? A esse termo aqui, né? Quando eu pegar o limite do R tendendo ao R grande também. Então vai ser igual ao quê? A ρ R grande ao quadrado sobre 4ε0 mais V0. Tá? Então, essa é a igualdade que eu tenho. Logo, quantos que vale o V0? Logo, meu V0 vale... Ah, aqui tem um menos também, né? Aqui, ó, esse menos aqui. Logo, meu V0 é igual a
Só passar, deixa eu mudar de cor aqui. Só passar esse aqui para lá, tá? Então, quanto que dá? Vai dar... O que eu posso botar em evidência? Posso botar o ρ, posso botar r quadrado. Vou botar o ρ, r ao quadrado e 2ε0, tudo em evidência. Tá? Então, meu V0 vale ρ, R2, 2ε0, que multiplica esse termo passando para lá, sobra meio. Então, meio, mais, ou melhor, menos, porque esse termo é negativo. Então, menos ln de R. Tá aí. Achei meu valor de V0. Pronto. Tá? Então, esse é o valor de V0. Então, se eu quiser o potencial em todo o espaço, eu vou ter o quê? Como é que eu vou ter o potencial em todo o espaço? Porque o V de dentro vale menos ρ. Como é que era? Ele cresce, né? Então, menos ρ, R sobre 2ε0 mais V0. Só que V0 está aqui. Então, mais ρr2 sobre 2ε0 meio menos ln de R grande. Esse é o V de dentro. E quanto que vale o V de fora? O V de fora é o que cai com a distância. Então, ele é menos ρ, R grande ao quadrado sobre 2ε0, 1 sobre R. Tá aí. Essa é a resposta final, tá? Então, é assim que determina o V0, tá? Então, eu vou dar agora, né, na próxima aula, eu vou fazer uma aula só de exercício, de novo, porque essa aula já ficou grande. Aí eu vou dar esfera, eu vou dar região que tem, assim, uma esfera que tem um raio interno e um raio externo. Quando tiver um raio interno e um raio externo, você vai ter que achar dois V0, o V01 e o V02, tá? Eu vou falar isso direitinho, tá? Na próxima aula eu falo direitinho. Essa aqui é só para vocês verem como é que faz. Na próxima aula é os exercícios, tá? Então, fui.